uma temática pela qual eu sou uma apaixonada, né? E fico muito feliz que muitos dos materiais que eu vou mostrar para vocês aqui não foram diretamente... Eu não os fiz, mas muita gente que iniciou a sua formação, a sua experiência na área da educação especial, ou fazendo estágio na sala onde eu trabalhava, ou colegas que foram até a minha sala para buscar compreender como é. E isso me deixa muito feliz, porque eu falei assim, gente, eu quero outros materiais além dos meus para mostrar, e elas compartilharam muito generosamente. Então, já agradeço a professora Bárbara, professora Ana Lúcia e professora Adriana Santos. Bom, eu começo com essa imagem provocativa de uma sala que, bom, seria se fosse assim, não é? O professor está belo, faceiro, contente, com toda a diversidade na sua turma, e está tudo bem, não tem nenhuma questão, está todo mundo aprendendo e está tudo certo. Se fosse assim, seria bom. Nós temos várias demandas na nossa sala de aula, a gente precisa o tempo todo estar revendo a nossa prática, a gente precisa rever a nossa prática, e rever a prática significa assumir que está obsoleto. Isso mexe com a nossa vaidade, né? A vaidade do professor concursado, do professor que já é experiente, do professor que já fez pós, ou que está fazendo uma formação na área de educação especial. Mexe com a nossa vaidade, mas é importante a gente fazer esse exercício. Tá? E aí uma outra imagem mostrando um pódio que não é adequado para esse vencedor que chegou, que é o usuário da cadeira de rodas, e como é que ele pode ter acesso se ele vence? Se ele chega em primeiro lugar, como é que ele vai chegar no lugar que é dele? Né? Seja o lugar que for nesse pódio. A gente pensa numa adaptação aligerada. Bom, acabou a disputa, ele venceu, ele chegou ao pódio, coloca-se uma madeira, uma tábua para subir aligeradamente, alguém segura de um lado de outro e coloca lá em cima. Quando a gente pensa em um pódio adequado, é um pódio pensando para a diversidade de sujeitos que está participando daquele evento. Então, o pódio já deveria estar preparado para um vencedor que estivesse na cadeira de rodas. Vamos pensar que fosse uma diversidade de sujeitos participando dessa disputa, não é? Então, o pódio precisa estar adequado para quem vai chegar, para quem pode chegar até ele. E aí eu faço agora um desafio para vocês, que é de uma imagem, vou mostrar uma imagem, e quero que vocês pensem o que é que pode ser isso? Não está indo. Vamos lá. Acho que agora vai. O que pode ser essa imagem? Né? Aí eu imagino que vocês devem estar pensando, é uma cadeira de escola. Não precisa traduzir, não, gente. É só olhar para a imagem. Pode ser um quadro de escola, pode ser uma cadeira. Tem gente que pensa em porta de banheiro, não é? Eu tenho certeza que vocês estão pensando aí a partir das suas vivências, das suas experiências. O que pode ser essa imagem? Aí vamos continuar pensando. Ampliei a imagem. O que será que tem aí? Né? O que será isso? Aí a gente já começa a imaginar, quando estou na sala de aula, que eu pergunto, aí já começam a deduzir. Bom, tem um colete ali, então pode ser o teto de um barco, de uma lancha, o que será isso? E aí a gente começa a ver uma imagem bonita. Coloquei de Massachusetts, tá, gente? Porque Rio de Janeiro, né? A gente já está... vamos ver outras paisagens. Então, eu trouxe essa imagem de dentro de um barco, olhando para a cidade de Boston. E aí a gente começa, então, ampliando ainda mais essa imagem. Olha, é um veículo híbrido.
de uma certa forma, com a pandemia, todos nós viramos, não é? Todos que trabalham na educação, nós viramos verdadeiros veículos híbridos, né? A gente está na água, está na terra, está no ar, e a gente está produzindo, tendo que redirecionar a nossa prática. Então, por que eu fiz esse exercício? Aí agora o veículo está na terra, para que vocês, antes da gente começar a falar, né, de eu começar a falar aqui, vocês já façam uma mudança no olhar, não é? Porque quando a gente olha no primeiro momento, a gente vê aquele quadrado todo rabiscado, com pichações. Isso a gente já começa a partir das nossas vivências, do nosso olhar, daquilo que a gente entende que é o certo, que é o correto, que é o ideal. A gente começa a dizer o que é aquilo ali. E eu imagino que ninguém tenha pensado que é um veículo híbrido em Boston, né? Então, vamos avançando. Então, a participação nas atividades escolares e a aprendizagem dos estudantes da educação especial, os estudantes público-alvo da política de educação especial, seja os alunos que estejam em classe especial ou os alunos que estão em turmas regulares, é um desafio para os professores, em diferentes apresentações. E com a chegada da inclusão, que a inclusão ela está instituída, né? A gente ainda tem uma escola pautada em práticas tradicionais, perduram as práticas tradicionais. E isso acaba produzindo uma exclusão. E muitos alunos acabam sendo produto dessa exclusão, porque eles não cabem nessa forma escolar. Vamos lá. Então, o que é a inclusão no seu sentido autêntico? É o acesso, a aprendizagem, a participação e o desenvolvimento desses sujeitos. Então, a gente precisa hoje aqui pensar em práticas contrárias a achismos generalizados, porque a gente precisa pensar que o educador ele é a elite intelectual daquele lugar ali que ele está trabalhando. Então, a sua conduta ela não pode ser pautada em achismos generalizados. Eu tenho certeza que a grande maioria pensa assim, porque vocês estão fazendo uma formação na área de educação especial, já são professores e estão aqui buscando o máximo que podem para que isso se desdobre numa realidade diferente para o campo que vocês atuam, não é? Mas a gente precisa entender que não se educa um estudante público-alvo da educação especial somente com verbalismo. Não é só com uma folha. É muito comum o professor pensar e desejar um modelo de atividade, né? Eu preciso de atividade para autismo, eu preciso de atividade para o meu aluno que tem deficiência intelectual, eu preciso disso e daquilo, mas a gente precisa entender que, antes de tudo, nós precisamos modificar o nosso olhar, nós precisamos mudar o nosso posicionamento. E, a partir daí, a gente pensar em práticas pensadas a partir dos sujeitos para os quais a gente está propondo, né, a nossa atividade, para os quais nós estamos nos propondo trabalhar, com os quais a gente está propondo trabalhar. Então, a gente sabe que há um insuficiente acesso a recursos de maior tecnologia. Muitas escolas receberam verba federal para instrumentalizar as salas de recursos, mas a gente sabe que isso não é realidade generalizada e a gente sabe que um recurso financeiro, se não for bem pensado e planejado a partir da realidade que atende, dos sujeitos que atende, acaba se tornando um recurso com fim em si mesmo, assim como os recursos físicos, não é? A gente sabe que há muito conceito e pouco norte para o professor que está na sala de aula, lá atendendo o aluno que está na turma regular. Estes sujeitos são alunos reais, com recursos peculiares, então eles precisam ser reconhecidos e respeitados. A gente precisa pensar que é na construção própria que se aprende, não dá para fechar a escola. A gente viu aí que fechar a escola é um desastre, né? Fechar a escola, nós fomos obrigados a fechar a escola e isso não foi uma necessidade, mas isso a gente vai ter que lidar
o resultado, os desdobramentos disso por muito tempo, e todas as dificuldades que os alunos vão trazendo a partir disso. É muito comum, ou pode ser comum, que o professor ele tenha um pensamento seguinte: quando eu não conheço o que o aluno precisa, eu não me envolvo. Se eu não me envolvo, eu não me ressignifico. E se não me ressignifico, não me redireciono, eu acabo não fazendo nada ou não fazendo muita coisa. A gente vai fazendo mais do mesmo. Tá? E estou dizendo isso me colocando enquanto docente da educação básica que sou, há mais de 2 décadas, não precisa falar, já falei muito, né? Aí já estou entregando. Então, já estou entregando a idade. Então, é preciso a gente redirecionar as nossas práticas. Tá? Vamos lá. A gente precisa pensar em adequações pedagógicas para esse público, pensar na nossa atuação para que a aprendizagem deles seja potencializada. E tudo isso envolve uma adequação curricular, que é essa revisão da prática docente, as minhas pesquisas, o meu trabalho já há bastante tempo, ele é pautado na perspectiva do desenho universal para a aprendizagem, que é o professor chegar na sala de aula pensando na diversidade de sujeitos que vai atender e já com a sua atividade pensada para aquele sujeito. Não é chegar na sala e eu trouxe uma folhinha para a turma, mas tem o fulano que não vai enxergar porque essa fonte, essa letra está pequena. Aí pede para fazer uma ampliação rapidinho, amplia lá na secretaria. Esse material vai chegar como resultado de uma adaptação aligerada, assim como o pódio que a gente viu no primeiro slide. Então, é preciso pensar em novas estratégias e propostas curriculares, confeccionar os materiais e pensar no nosso posicionamento enquanto agentes do processo educativo. A escola apresenta traços essa insuficiência para a realidade. Marisa, seu microfone fechou. Fechou. Abriu. Então, a gente precisa pensar na elaboração desses recursos, a partir de uma mobilização por todos os agentes do processo educativo, além de conhecer, claro, esse currículo, essa didática e o contexto do nosso aluno. Mobilizar significa uma mobilização integrada, né? Tomar uma decisão curricular. A gente sabe que, historicamente, querem atribuir ao professor o papel de executor curricular. Tome esta cartilha e execute. Tome este material e execute. Como se esse material ele fosse adequado para a diversidade de sujeitos que nós temos que lidar na escola. Então, vamos abandonar esse papel de executor curricular, né, que tradicionalmente foi atribuído aos professores. Nós precisamos ser agentes do processo educativo. Então, vamos lá, ensinando a turma toda, não é? Abdicando dessas práticas cristalizadas. E adequar o currículo não significa, adequar uma prática para um aluno, não significa que você está nivelando por baixo. Mas a gente precisa trabalhar com o que é plausível para esse aluno, atendendo às demandas específicas de aprendizagem que ele possa apresentar e o que é pertinente ele aprender. Tá? Então, a gente vai trabalhar aqui com o conceito de tecnologia assistiva. Eu trabalho com aplicativo, eu adoraria ter uma lousa interativa na minha sala, né? Na escola onde eu trabalho tem impressora 3D, mas não adianta você ter o recurso de alta tecnologia, senão ele é pensado só a partir do que ele possa ser, do potencial desse recurso, sem considerar a realidade, porque, repito, fica um recurso com fim em si mesmo. Vamos usar a lousa para fazer um jogo. E esse jogo, ele tem uma intenção pedagógica? Ele está dotado de intenção pedagógica? É isso que a gente precisa pensar. Tá? E a tecnologia assistiva, ela promove o acesso ao currículo, seja para qualquer aluno público-alvo da educação especial.
aluno com deficiências, aluno com transtorno do espectro autista e alunos com altas habilidades de superdotação. Alunos com surdez também. Então, a gente pensa assim, o que é mais tecnologia assistiva? Um macarrão de piscina ou um BiPAP? Esse aparelho aí que foi tão útil para as pessoas que tiveram Covid, que ficaram internadas, para auxiliar na respiração. Outros que usam traqueostomia é conectado direto na tráquea. A gente precisa entender que depende da utilização. Um sujeito que precisa utilizar, quer ir para a piscina e ele tem uma tetraplegia, é o caso do meu filho. Meu marido fez um material todo adaptado para ele entrar na piscina com um macarrão de piscina, utilizando colete, macarrão de piscina, e ele entrava na piscina, o irmão mergulhava por baixo, então isso trazia muito mais qualidade de vida. E quem utiliza o BiPAP para respirar? Um recurso de alta tecnologia, promove também acessibilidade para o meu filho, para esse mesmo filho meu, que ele precisa de ventilação mecânica. Esse aparelho de alta tecnologia possibilita que ele vá pegar o solzinho, que ele participe de eventos, e o macarrão possibilita que ele consiga entrar na piscina. Então, a gente precisa entender que um recurso simples e um recurso de alta tecnologia, dependendo da situação, eles têm o mesmo ou valor maior, mais valor um que o outro. Não significa que o BiPAP é mais importante que o macarrão. Se for para entrar na piscina, precisa do macarrão. Eu trouxe aqui uma ideia de tecnologia, do quanto ela é importante para a qualidade de vida de quem apresenta uma deficiência ou uma dificuldade na sua comunicação. Isso aqui é uma prancha de comunicação alternativa utilizada num tablet. Então, ela é um recurso de alta tecnologia. A gente tem um carro adaptado. Aí, nossa, mas isso é alta tecnologia? Sim, porque a tecnologia ela está atrelada à época, ela está atrelada ao seu momento histórico. Então, num dado momento, um pedaço de madeira, isso foi a tecnologia daquela época. E, com o tempo, ela vai avançando. Isso aqui é um mouse. Um aluno meu ele utilizava um mouse semelhante a esse com o pé. Ele só conseguia mexer bem o pé direito e ele utilizava um mouse porque tem o rolamento para o lado, para frente, para trás e as teclas para clicar. Então, é um aparelho grande que substitui um mouse, substitui esse aqui. Então, recursos de apoio postural. E agora, a mesma prancha, de comunicação alternativa, quando ela está impressa num papel, está organizada numa pasta, isso é um recurso de baixa tecnologia. Então, exemplos de recursos de baixa tecnologia para vocês. Esses materiais são meus. Feitos de feltro, utilizando pedacinhos, eu uso pompom ou pedacinhos de madeira colorida, tampas de garrafa, muito velcro adesivado, plástico para impermeabilizar o material, porque isso é importante para a durabilidade do material. Essa caixa aqui, eu trabalhei com um aluno com transtorno do espectro autista, ele tinha que olhar a foto, abrir a caixa e retirar o objeto que estava representado na foto. Parece simples, mas levou bastante tempo para ele chegar até este ponto. Foi um trabalho de bastante tempo. Alguns materiais, que depois eu vou mostrar para vocês aqui, na minha baguncinha, que está aqui, que eu deixei aqui na minha mesa. Uma trilha feita na cartolina, essa trilha aí eu peguei da internet, eu sempre uso essa trilha porque ela é bonita, depois vocês vão ver, a minha é feia. A minha é bem básica, porque eu faço correndo, eu faço várias, e com diferentes temas, e aí e eles usam,
né? Todos esses materiais que eu estou mostrando para vocês não são materiais para ficarem bonitinhos, para fazer, fazer exposição, não é isso, são materiais utilizados em sala de aula, então muita coisa já está bem batida. Então, a importância da gente pensar no simples, pensar a partir dos materiais que a gente tem no nosso espaço. Tá? Olha a minha trilha, essa é a minha trilha, de verdade. Aí eu uso o velcro, o aluno joga o dado, utilizei encarte de lojas, né? E aí recorto, colo ali, o aluno, ao lado ali tem o velcro com os nomes das imagens, ele joga o dado caiu na imagem, ele tem que localizar a palavra e colocar ali onde ele, na palavra que caiu o dado, o peão, né, que a gente coloca dele, e ele marca e tem que colocar ali. Esses materiais, aqui que eu estou mostrando agora nesse slide, é uma professora de sala de recursos que, na época da graduação, ela fez o estágio na sala comigo, ficou 2 anos fazendo estágio, e não é para me gabar, não, mas é uma professora excelente. Eu vivo copiando agora os materiais dela. Agora sou eu, é o inverso, né? Então, olha o lápis, a adaptação para o lápis utilizando isopor. Então, a gente pensa em recursos mais simples, né? Esse aqui usando pregadorzinhos para colocar a quantidade, o número e a quantidade. Associação figura-fundo, comunicação alternativa, também para trabalhar conceitos matemáticos. Esse também é bem comum, se trabalha muito na educação infantil, mas favorece muito o desenvolvimento dessa noção de simetria, noção dessa associação figura-fundo, pareamento de imagens. Né? E olha só, papelão, tudo isso, mesmo esses bonitinhos, o fundo é papelão. Né? Então, são recursos bem simples para favorecer a aprendizagem dos nossos alunos. Eu sou apaixonada por esse do carrinho aqui. Ele é esse material aqui. Né? Eu gosto muito de mostrar, porque olha a simplicidade. É um papelão, né? Foi feita uma pista, e aí tem os carrinhos, que é bem... Está uma baguncinha aqui do meu lado mesmo, porque está cheio de material para a gente vendo. Os carrinhos bem simples, né? E aí, onde ele joga, assopra ou empurra o carrinho, onde para, ele tem que marcar. Se ele é o amarelo, ele vem e marca onde parou o carrinho dele. Né? Então, são materiais bem simples, mas é o máximo. A gente... com relação à participação, porque promove o desenvolvimento acadêmico, o desenvolvimento social, a participação desses sujeitos. A gente está falando de um trabalho mais para crianças, né? Esse aqui é bem simples. Eu vi a professora fazendo um aluno que tem hiperfoco em dinossauros, muito comum, né? E aí estava numa agitação, então ele queria o dinossauro, e aí ela foi trabalhar academicamente com o dinossauro, que ele, em vez de ele ficar só pegar os dinossauros e ficar brincando. Então, fez lá o desenho do dinossauro, aí depois ela vai fazendo... Deixa eu só chegar isso aqui. A atividade com eles. Gente, está aparecendo um rabisco para vocês na tela? Você, em algum momento, usou um recurso que rabisca. Que rabisco é esse? Eu estou mexendo o mouse, né? E aí tá aparecendo o rabisco. Gente, eu estou rabiscando tudo. Deixa eu ver se vai sair o... Ai, clicou mesmo, rabiscou tudo. Então, vamos lá. A professora... Depois, ela trabalhou com eles, conceito dentro e fora, com argolas. Eu achei um barato. Né? Aí ela colocou os dinossauros, né? O que estava dentro, o que estava fora. Trabalhou noções de tamanho, o maior e o menor. Né? Eu peguei isso emprestado. Esse dinossauro não é meu, não.
olha, como é que eu faço para tirar esse rabisco? Eu vou perder tempo, é melhor continuar, não é? E um aluno com o crachá dele feito de caixa de leite. E tem o crachá desse aluno, ele tem um guizo, ele faz um barulhinho. Toda a rotina da turma de educação infantil ele não participava porque utilizava o crachá. E aí a professora de sala de recursos pensou num crachá que ele pudesse segurar, com paralisia cerebral, um comprometimento neuromotor bem importante. Então, ele passou a ficar muito feliz porque ele tinha um crachá. E aí ainda tirava onda porque o crachá dele fazia barulhinho. Então, será que é só o estudante público-alvo da educação especial que precisa dessa adequação curricular e desses recursos pedagógicos, né? Então, vamos sair dessa zona de conforto, eu prefiro até falar zona de segurança, dessas práticas exauridas de conteúdos isolados de uma realidade, né, maior, de práticas repetitivas, e a gente precisa estimular os sentidos dos nossos alunos. Então, a gente sabe, como eu falei, que foi essa resolução de 2020 que injeta recursos nas escolas, não todas, não é? Mas diversas escolas receberam esse recurso para instrumentalizar as suas salas de recursos. Então, tem escola que comprou impressora 3D, comprou lousa interativa, comprou impressora, mas a gente precisa saber que o recurso não pode ter fim em si mesmo. Tá? Então, é imprescindível que as escolas estejam melhor equipadas, mas, antes de qualquer coisa, a gente precisa mudar a realidade escolar. E a realidade escolar não se muda só com recurso físico, a gente muda a realidade escolar, sobretudo, antes de tudo, com a mudança do nosso posicionamento. Então, não existe um método ideal, então a gente precisa refletir nisso, para direcionar as atividades para os alunos público-alvo da educação especial. A gente precisa buscar compreender o que é que esse aluno aprende e sob quais condições esse aluno pode aprender. Então, agora, a gente trouxe essas imagens de que a gente precisa tirar os nossos alunos da bolha, precisa romper com a ideia da escola fábrica de biscoitinhos, né? A diversidade ela é tão rica, então vamos parar com a ideia da normatização. Vamos tirar o sapato pesado dos nossos alunos. Para aprender não precisa doer. Uma vez eu ouvi isso de um senhor de 82 anos, meu aluno da educação de jovens e adultos. Ele, aprendendo a ler, ele virou para mim e falou: nossa, professora, para aprender não precisa doer. Eu não sei por que ele falou isso, mas eu achei um barato e a gente precisa pensar que não pode doer, né? Então, seja o vento que espalha a mudança. É o que eu desejo para vocês. Mas antes, eu vou mostrar alguns materiais. Antes de encerrar, vou parar o compartilhamento, tá? Encerrar para a gente o compartilhamento para a gente. Como é que encerra? Ai, meu Deus. Stop. Parou. Gente, eu trouxe alguns materiais para mostrar para vocês. Material fácil, não é? E que a gente, assim, de mais fácil acesso, e ele acaba tendo diferentes funções, não é? Para circular o número, para ele colocar a quantidade e para ter esse número exposto na sala de aula. Amarrar. Esse aqui tem uma dupla função, o enfiar o cadastro, o amarrar, tem um botão, esse aqui seria bom para mim, para eu aprender a pregar uns botões melhor do que eu prego. Associação figura-fundo, então, a importância de deixar esse material impermeável, né? A gente sabe que não é fácil ter o recurso, mas a gente precisa também levar as nossas demandas para a nossa direção, para a nossa gestão, né? Olha, eu preciso desse material, olha, eu vou usar o papelão, mas eu preciso
o material para plastificar, eu preciso do velcro adesivado, né? Esses eu mostrei para vocês. Esse aqui tem diferentes paisagens, e aí o aluno colocar, o carro vai, aonde que a gente pode colocar o carro aqui, sabe? Então, dá para você trabalhar diferentes conceitos. Esse aqui também imagens bem simples, é um jogo de associação. Então, você tem o animal e a pele do animal. Como é que pode ser o aluno colocar, né? Então, você tem o peixe, ele tem que colocar a pele do peixe. O pelo da zebra. Tem uns materiais que já se usa muito na escola e está se perdendo a prática. A janela do tempo é extremamente importante para se trabalhar a rotina. Isso acaba se perdendo. Eu acho que no afã de buscar pelo novo, acaba se abrindo mão de algumas práticas, de muitas práticas, que é importante a gente valorizar, que a escola já fazia há muito tempo e não tinha ideia do quanto isso promove a acessibilidade, né? Olha, com a caixa de leite, pareamento de imagens, né? Da imagem com o fundo. Então, isso propicia que os alunos possam segurar. A gente tem material em papel, sim, porque há uma preocupação muito grande com a folha. Aí eu vou buscar modelo na internet. É tanta apostila sendo vendida, anunciada na internet, que acaba... aí fica um recurso com fim em si mesmo. Um material lindíssimo que não foi pensado a partir do sujeito para o qual está se propondo. Então, aqui um material que foi pensado para um aluno. Então, um material estruturado, na folhinha, a gente não usa mais a folha, claro que a gente usa, mas é um material pensado para um aluno, não um material que a gente pega aquela folha pronta e simplesmente imprime. Esse aqui, eu tenho muitos materiais assim na minha sala, que eu reutilizo, que é para marcar, ou é para ligar, ou é para circular, ou é para escrever, para correlacionar, mas é plastificado, então a gente consegue reutilizar o mesmo material diversas vezes. Esse bem simples, mas aí você tem o alimento, uma roda, tem um alimento, e aí qual é o animal que vai comer esse alimento? Tem o queijo, quem é que vai comer? É o rato. Esse eu gosto muito, vocês viram a imagem, para o aluno, isso foi para um aluno com paralisia cerebral, para trabalhar as formas geométricas na educação infantil, então ele conseguia fazer as suas formas geométricas. A importância do crachá, né? Então, esse aqui é um aluno que tem uma dificuldade para segurar, mas ele já consegue segurar no papelão, então... mas sempre facilitando, propiciando que ele possa ter um crachá pensado para aquilo que ele precisa. A gente sabe que tem aqui professores que não é só que trabalha só com criança, não é? Mas a gente está falando aqui de repensar a prática, né? Eu também trabalho com adolescentes, com jovens e adultos, e a partir não é utilizar o mesmo recurso que é utilizado com a criança. A gente precisa pensar qual é a diferença. As imagens que a gente vai usar. As imagens que nós vamos usar não são essas infantilizadas. Não pode ser o gatinho com pomponzinho, né? Aí faz o número, bota olho no número, sabe? E você está trabalhando com adolescentes, com jovens e adultos. Então, esse material ele precisa ser adequado para o público que a gente está atendendo. Esse aqui é para um aluno que tem hiperfoco, então é pensado a partir do interesse do aluno. Mas trabalha só o que o aluno quer, o aluno sabe, o aluno gosta? Não, senão não precisava estar vindo para a escola, né? A gente precisa partir desse foco, desse interesse do aluno e avançar nas nossas práticas. Isso aqui é um antiguinho meu, acho que a gente nem acha mais essas garrafinhas para fazer esse peão silábico, né? A figura e para formar a palavra. Pode ser usado no formato de jogo.
esse aqui a gente tem lá com os personagens. O Bob Esponja, aí tem os hambúrgueres aqui, do Bob Esponja, aí a gente coloca aqui. Coloca aqui o hambúrguer do Bob Esponja. Esse aqui é com um cachorrinho, um aluno que gosta do cachorro. Aí a gente tem o ossinho, quantos ossinhos ele vai comer? A gente vai contando, depois a gente confere. Então, coisa simples, é uma caixa, uma embalagem. Então, vamos trabalhar a quantidade, né? Esse aqui é para associar a quantidade. Então, um copinho transparente para colocar em cima de acordo com o número. E para acessibilidade também, a velha tesoura com bastão de cola quente. Eu gosto de mostrar porque parece batido, mas tem gente que ainda não viu, né? Então, tesourinha quebrada, quebra-se a tesoura, esquenta o bastão e coloca. Eu tive um aluno que ele nasceu com os dedos colados, síndrome de Apert, nasceu com os dedos colados, e aí ele fez uma cirurgia, ficou assim. Imagina você, de repente, fazer uma cirurgia e ficar assim, que agonia dele para poder pegar as coisas. Então, ele não segurava papel, então tudo para ele tinha que ser engrossado, e eu fiz essa tesoura para ele. 8 anos, ele nunca tinha utilizado uma tesoura na vida. Eu tive que tirar todos os papéis da sala que estavam ao alcance dele, porque ele ficou alucinado, querendo cortar absolutamente tudo que ele via, direto. Então, engrossar, aqui até o que sai do aparelho de pressão que escangalha vira engrossador, né? de lápis. Com isso aqui, todos foram feitos para pincel e para lápis com EVA, tá? Eu já utilizei algumas mangueiras também. E um aluno que ele era muito musical, ele gostava de trabalhar muito com música. Então, no primeiro momento, a professora fez uma caixa musical trabalhando isso com os alunos, com esse aluno que era muito musical. Gostava muito de trabalhar com música. E depois, olha que bonitinho, olha que orgulho. Ela depois produziu uma caixa musical linda, que eu já estou levando para copiar, claro, né? Para trabalhar as músicas com as crianças. É muito comum na educação infantil, mas é um recurso que favorece muitos alunos do fundamental que têm demandas específicas de aprendizagem mais acentuadas. Mãozinha no papelão e elástico de cabelo para contar. Então, são recursos simples. Garrafa sensorial para o aluno com transtorno do espectro autista, né? Tem um brinquedinho aqui dentro, grãozinho de arroz, tem aí feito com diversas cores, com diversos materiais que a gente coloca aqui dentro, mas isso é um recurso interessante para alunos com transtorno do espectro autista. Eu atendo um aluno que tem 16 anos e ele dá a crise, ele dá uma crise. A única coisa, eu descobri que ele se acalma em casa, que a mãe é costureira. Então, ele vai lá no quartinho de costura da mãe e fica desfiando tecido, né, retalhos. Sabendo disso, o que é que eu fiz? Arrumei um saco de retalhos, trouxe para minha casa, lavei, sequei e levei para a escola. Então, ele está descompensando, está alterado. Eu dou um paninho para ele desfia, se acalma e continua, né? Recorta papel, faz rabiola, parece uma rabiola, vai cortando para se acalmar, né? Esse mesmo aluno do tecido, para na hora de ir embora, ele dá uma alteração, ele não quer ir embora, ele fica agoniado. Para ele ir embora, tem que dar uma revista, mas tem que ser revista nova. Gente, como é que eu vou ter uma revista nova para dar todo dia para o cara, né? Arrumei várias revistas, comprei mas por quê? Ele sabe que é nova, porque está no saco, né? Está no saquinho da revista. Então, eu comprei um rolo de saco, né? E consegui as revistas, coloco a revista no saco e dou a ele. E ele para a crise e ele vai embora. Então, assim, a gente precisa... Por que eu estou falando isso? Para a gente pensar, né, a partir das nossas demandas. Então, é isso, tá, Flávia? Agradeço mais uma vez e abri aí para se vocês quiserem comentar alguma coisa.
Olá, pessoal. Eu sou a professora Anne Redi, que a professora Flávia falou mais cedo. Professora Marisa, muito obrigada pela belíssima palestra. Eu adorei, aprendi muito com a sua fala. Alguns materiais eu já conhecia, mas outros foram novidades. Acredito que isso tenha acontecido com muitos aqui. Eu vi até que alguns colocaram, essa tesoura já vende. Já vende, sim, né? E às vezes até com material melhor, mas muitas vezes a gente não tem como comprar, então, assim, tipo, às vezes é mais fácil a gente fazer, né? Porque tem já os recursos na sala, que muitas vezes você faz até com aquele tubo de cola quente, com a tesoura que você já tem na escola, então, mas tem que ser aquela tesoura que corta, né? Dá para ser aquelas tesouras que só finge que corta, não. E aí mostrou que dá para a gente fazer vários recursos com materiais que a gente tem na escola, né? Então, quando a gente pensa em materiais acessíveis, às vezes a gente pensa que são recursos muito caros e de difícil acesso, né? E que a gente percebe que não. Por exemplo, dá para fazer um pincel com aquele rolão de desodorante. Mas também tem que ser um rolão um pouco melhorzinho, tá? Que senão vaza a tinta naquele círculo. Então, mas a gente consegue botar a tinta ali e o aluno vai pintando. Então, são vários materiais e que a Marisa nos deu ideia aí para a gente recriar e para a gente repensar e criar novos materiais. Muito obrigada, Marisa. Eu gostaria de abrir um pouco, rapidinho aí para perguntas. A Neide está com a mão levantada desde o início da palestra. Eu não sei se ela quer falar ou se foi por acaso ela levantou a mão. Neide, você quer falar? Quer fazer alguma pergunta ou se por acaso a sua mão está levantada? Acho que foi por acaso. Então, Neide, eu vou baixar a sua mão, tá? E aí, se você quiser falar, você levanta de novo, combinado? A Cleide quer falar. Cleide, pode fazer uma pergunta? Fechar o microfone? Posso falar? Boa noite. Boa noite. E como na verdade, eu sou cuidadora, né? Eu estou fazendo esse curso, eu sou cuidadora de criança especial. E, assim, muitas das vezes, como a gente pode, assim, ajudar um professor, abordar um professor para fazer materiais junto com o professor? Porque nem todos os professores, eles aceitam a opinião do cuidador. Mesmo a gente fazendo algum curso, eles têm muita dificuldade, né? Quando oferece o material. Como você vê isso? Como a gente pode estar abordando esse professor, né? Para ajudar? Porque muitas das vezes a gente fica assim, sem recurso, querendo ajudar o aluno, sem poder, porque eu sei que a autoridade na sala de aula é do professor, mas assim, sabendo que a gente podia ajudar, agregar junto com o professor e o aluno também está, não só para o aluno especial, mas para ele também essas atividades está inferindo com os alunos que são os ditos alunos, né, que são normais, né, que eles são essas atividades para não ficar só com o aluno que tem as necessidades especiais, mas juntar essas atividades para que esse aluno possa ser inserido junto com os amiguinhos. Cleide, eu penso que a gente precisa muito entender, mas a gente precisa cumprir o papel que é nosso, né? O papel do mediador, como você falou, esse aluno ele tem um professor.
imagino que, sendo o aluno incluído, ele possa também estar sendo atendido numa sala de recursos. A ponte é o professor de sala de recursos, procurar o professor de sala de recursos sobre possíveis intervenções a fazer com esse aluno, recursos para serem pensados para esse aluno, a coordenação da escola, porque esse aluno ele não é só seu, não é só para mediador. E me incomoda muito essa ideia do então, o aluno vai dar uma voltinha, porque ele está dando alteração na sala de aula. Você não está ali para passear com o aluno, né? Você não é passeador de aluno. Então, você está ali para acompanhar e ser também um instrumento, um recurso, ser um elemento nessa formação acadêmica e social desse aluno. Mas a partir do projeto, do planejamento educacional individualizado que é pensado para esse aluno. Se ele é um aluno que ele está numa turma regular, ele está incluído, ele tem direito a um planejamento educacional individualizado, o PEI, daí a importância do PEI. Então, o que é que está no PEI? Quem é que faz o recurso que está no PEI? É o professor da sala de recurso ou é o professor da turma regular que vai fazer esse determinado material? Que, em alguns momentos, é o professor de sala de recursos, outros é o professor da turma regular, e não dá mais para a gente ter aquele discurso. Eu não me preparei, eu não escolhi, a inclusão está aí. Esse aluno, ele é um sujeito de direito e ele precisa receber, sim, uma adequação curricular, receber, ter um planejamento pensado para ele, né? Ele não pode receber atividades que não atendem às suas demandas específicas de aprendizagem, mas isso é parceria, não é você assumindo esse papel e nem se indispor com esse profissional, mas buscar saber onde está esse planejamento. Olha, eu acompanho um aluno, eu tenho que cumprir. Onde está essa proposta pensada para ele? Eu acho que é muito por aí, né? Tá. Então tá, obrigada. Porque, igual, por exemplo, eu vejo assim, a gente faz muito, eu faço assim, tenho feito bastante curso para agregar o currículo, né? Porque a gente está lidando com pessoas. Eu vejo assim que os cursos são maravilhosos, porém, as pessoas, os profissionais, eu vejo que não estão preparados para trabalhar em conjunto. Porque eu vejo que trabalhar com educação especial é um trabalhar em conjunto, mas cada um quer fazer uma coisa e acaba, na verdade, quando chega na escola, eu vou falar sinceramente, não funciona. Quando chega na escola, a partir das pessoas não funciona. É frustrante. Assim, ter ideias, até mesmo com relação a professor mesmo de recurso, né? Ter ideias e ver essa divisão na educação. Entendeu? Porque eu estou trabalhando há pouco tempo na educação, eu estou vendo a divisão. É muito difícil trabalhar dessa forma, porque você faz curso, outros professores também de recursos fazem curso, mas parece que não há uma sintonia. Quando chega na sala de aula, não tem essa sintonia entre professor de recurso, entre professor de sala de aula, juntamente com um cuidador, juntamente com... Não tem. O que vocês estão fazendo aqui é um movimento para fortalecer a educação inclusiva, porque a educação inclusiva já não cabe mais ela ser questionada, ela precisa ser fortalecida, não é? Então, assim, eu tenho certeza que vocês, com a formação que estão recebendo, acabam sendo profissionais que têm essa preocupação e que têm essa prática refletida, apoiada, não é? Para promover aquilo que é direito desse sujeito de direito, que é esse aluno. Complementando aqui a Marisa, Cleide, se os profissionais da educação lá na sua escola ou em outros espaços que você frequenta não estão trabalhando juntos, a gente precisa começar a fazer um movimento de que é importante trabalhar junto, independente se você tem um aluno com deficiência ou não, porque isso ajuda no desenvolvimento e no processo de ensino-aprendizagem de todos os alunos. Porque o aluno não é uma caixinha, em que eu tenho uma aula de português e fechei, agora eu sou uma outra pessoa em matemática, sou uma outra pessoa em história e assim por diante.
os conhecimentos eles se difundem, né? Então, todos os professores fazem parte desse processo de ensino-aprendizado desse aluno, então a gente precisa aprender a trabalhar de forma colaborativa. Então, se a gente ainda não aprendeu, a gente precisa repensar nossas práticas pedagógicas para além desse aluno com deficiência, né? E aí isso é pensar que o aluno é de toda a escola, vai do porteiro ao diretor. Então, da forma que está, não dá. Então, Deixa eu só... desculpa te interromper. Será que se fizesse um curso assim com relação, até mesmo assim, até porque eles ficaram muito tempo, né? As pessoas, a gente ficou muito tempo um longe do outro, talvez fazer, além do curso de ajudar as crianças, fazer um curso também com os profissionais para poder essa interação, de poder como trabalhar em conjunto, que talvez está precisando disso, de um curso também, para as pessoas começarem a trabalhar em conjunto nessa área. Mas assim, aí as pessoas precisam querer fazer o curso. E aí também tem que vir da própria proposta da escola de unir esses professores. Né? De perceber que precisa ser feito. E aí a própria escola pode fazer uma ação que promova a união dessa escola, porque assim, isso pode ser um caso na sua escola, pode ser que em outras escolas isso não aconteça, né? E aí cada realidade é uma realidade que é própria, né? Em algumas realidades isso vai funcionar, em outras não. Agora, independente se a gente tem um aluno com deficiência ou não, a gente precisa ter um trabalho colaborativo, a gente só funciona com uma rede de apoio. Eu queria falar, Marquinhos, tu tá por aqui, acabei de te ver, eu não tinha te visto, Marquinhos. Um prazer ter você aqui. E um trabalho específico para criança que tem deficiência visual? O que vocês, de material? Então, Leide, deixa outras o pessoas Nobel, também. Nobel Júnior, né? Ele já está com a mão levantada ali um tempão e tem outras perguntas também, né? Eu sei que a gente tem muita curiosidade nesse momento e tal, mas para dar uma oportunidade para que outras pessoas participem também, tá bom, Cleide? Cleide, mas tem um material na plataforma que dá ideias de adaptações, e lá tem algumas adaptações para criança, para aluno com deficiência visual, tá? É Nobel, como é que se pronuncia? É Nobel, igual o prêmio mesmo. Então vamos lá, Prêmio Nobel, pode falar. Boa noite. Então, eu sou servidor da Prefeitura do Rio, sou a AEE, né? Eu vou perguntar a vocês assim, porque eu sinto muita dificuldade de encontrar experiências de escolas que realmente se transformaram a um ponto de que realmente um autista, por exemplo, severo, com muito comprometimento, consiga estar usufruindo daquele espaço, estar inserido no fluxo regular daquela turma, né, e aproveitando ao máximo, né, se desenvolvendo ao máximo, né, junto com todos os alunos, né, não só, porque eu acredito muito nisso, né, que a escola não é só para interação, mas sim para aprendizagem, né, uma aprendizagem significativa. Aí o que acontece? Nós temos essas avaliações, até coloquei no chat, né, essas avaliações que são uniformizadoras, né, até porque, você imagina, a Prefeitura do Rio tem 1.500 unidades, se você deixa sem ter uma avaliação para meio que numa tentativa de unificar, né, um ensino, vira... Enfim, o pessoal argumenta que vira uma baguncinha, né? Porque uma escola está ensinando uma coisa, outra escola está ensinando outra, né? E gira um desnível aí que eles buscam sanar utilizando essas avaliações, né? Que buscam uniformizar, né, o ensino. Aí o que acontece? Minha pergunta é essa. Vocês conhecem alguma experiência de escolas assim que realmente se transformaram ao ponto de conseguir incluir todo mundo, porque assim, geralmente na minha escola tem muitos alunos autistas, né? A gente recebe muitas crianças autistas e muitos autistas severos, e assim, por mais que a gente faça um trabalho bem bacana, bem legal,
mas ainda falta muita coisa, sabe? No sentido de que essa criança precisa estar inserida dentro da sala de aula, aprendendo. Muitas vezes a criança não consegue nem ficar muito tempo na sala de aula, a gente procura andar pela escola, né? Fica um pouquinho na sala de informática, um pouquinho na sala de leitura, um pouquinho na quadra e fica rodando, tenta sempre fazendo ela, né, ficar o máximo de tempo possível na sala de aula, mas sempre tem esses entravezinhos, sabe? Do tipo de falta adaptaçãozinha aqui, adaptaçãozinha acolá, falta a inserção mesmo na turma, né? No fluxo da turma, assim. Aí eu gostaria de fazer essa pergunta, porque é muito difícil, assim, é um desafio gigantesco para todo mundo, não só para o profissional que fica com aquela criança, mas ali fazendo aquele apoio especializado ali do lado a lado, mas também para a professora regente, para a professora da sala de recurso. É muito difícil, essa é a palavra, é difícil, é complexo a situação, né? Essa é a minha pergunta. Marisa, você quer responder? Posso Ou responder. você quer que eu responda? Pode responder, Aine, então. Fica à vontade. É uma pergunta bem difícil que você fez, Nobel. O que acontece? Se a gente for pensar, independente desse aluno autista ou não, você me fez uma pergunta bem capciosa no que diz respeito se a gente tem uma escola que seja totalmente inclusiva, né? Independente se eu tenho um aluno com deficiência ou não, infelizmente as nossas escolas hoje não têm práticas pedagógicas que contemplem todos os alunos, infelizmente, independente se ele tem uma deficiência ou não. Se a gente for ver a nossa própria educação, eu não aprendi tudo, né? E eu tenho certeza que muitos daqui também não aprenderam tudo. Pela forma como esse conteúdo é ensinado, pela forma como o currículo é composto, pela nossa própria maturidade, enfim, por várias questões. E aí, a inclusão, ela é um processo, e a gente ainda está nesse processo, sabe? E, infelizmente, eu não acho que a gente vai chegar a ter uma escola que seja inclusiva em todos os pontos, porque a gente vai melhorando conforme a gente vai encontrando os obstáculos, né? E aí, se hoje você tem uma escola em que você tem vários alunos com autismo e severo, o que pode ser feito hoje para esses alunos não necessariamente vai ser feito para outros alunos daqui a 2, 3 anos. Não vai ser o suficiente, porque esses alunos terão outras demandas. Agora, a grande questão você falou que você passeia com esses alunos, eles vão para a sala de informática, vão para a quadra, vão não sei o quê, porque realmente eles têm uma dificuldade de ficar muito tempo numa sala de aula, como qualquer um de nós, mas nós nos obrigamos a ficar tantas horas numa sala de aula, não necessariamente a gente está prestando atenção em tudo que está acontecendo ali, mas nós temos uma regulação do nosso corpo, das regras da sociedade que nos obrigam a ficar ali. E muitas vezes a gente, como professor, não permite que esse aluno com autismo dê uma passeata dentro da própria sala de aula, porque acha que isso vai estimular que os demais alunos também levantem, né? Então, se talvez ele estivesse na própria sala de aula, mas dando umas voltas na sala de aula, ele estaria aprendendo aquele conteúdo, mas isso, para a gente, ainda é muito difícil de aceitar, né? A gente como professor, porque foge daquela regra do aluno estar sentado ali. Agora, que práticas pedagógicas estão sendo oferecidas para esse aluno para que ele consiga prestar atenção? Porque não necessariamente ele está se movimentando e ele está desatento. Muitas vezes ele está se movimentando como uma forma de regulação corporal para ele poder prestar atenção. Então, assim, eu tenho muitos alunos que precisam estar mexendo no celular para prestar atenção no que eu estou falando, mas isso não é uma coisa aceita dentro de sala de aula, que utilize o celular para fazer outras coisas que não sejam para a sala, para a aula, e que eu veja com bons olhos, né? Então, às vezes, eu prefiro que ele saia. Então, assim, para isso, eu preciso rever algumas práticas pedagógicas que estão sendo colocadas em sala de aula e também rever a própria questão do currículo que está sendo proposto para esse aluno, que realmente dê conta das capacidades dele naquele momento, mas sem
limitar o seu processo de ensino-aprendizado. E é isso que é a grande questão da inclusão, né? Quando a gente pensa nesse PEI, eu penso o que eu posso oferecer para ele nesse momento e exigir dele na avaliação, mas sem limitar que ele aprenda outras coisas, porque principalmente no autismo, Nobel, ele muitas vezes vai aprender, vai entender, mas ele só vai demonstrar aquilo muitas vezes lá no futuro, né? Então, a gente não pode limitar esse processo, mas principalmente o autismo severo, que foi o que você falou, que tem lá na sua escola, ele apresenta alguns comportamentos que fogem muito da regra da sociedade e a gente não sabe lidar com isso. Então, é preciso a gente repensar também na nossa postura e no que a gente considera normal, entre aspas, para poder ter esse aluno dentro de sala de aula, né? E o que a gente pode proporcionar para esse aluno para que ele possa alçar voos maiores, né? No futuro, para que ele possa escolher o que ele vai ser, o que ele vai fazer, o que pode ser possível para ele naquele momento, não necessariamente que ele não possa mudar de ideia no futuro, né? Então, assim, se a gente for pensar, muitos terminam o ensino médio ou não terminam e vão fazer algumas coisas e depois voltam para a escola, né? Então, isso tudo a gente sempre pode recomeçar nesse caminho. Mas, para isso, é preciso pensar dentro da sua escola quais são as redes de apoio, o que está sendo feito dentro dessa escola para que realmente esse aluno seja incluído. Isso é um processo que não é fácil, isso é um processo muito difícil porque eu tenho que me rever como professora. Tá? Então, isso é um trabalho que também interno, mas é externo, porque é interno meu, de como eu sou como professora, e externo da própria coletividade da escola. Então, assim, quais são os suportes que os professores precisam para ter esse aluno dentro da escola? Quais são os suportes que essa escola precisa para ter esse aluno ali? Quais são os suportes que esse aluno precisa para estar ali? Então, a gente precisa repensar nisso, tá? Não é fácil, Nobel, não é fácil, mas é um processo que vai auxiliar a todos os alunos. Por exemplo, se você recebe um aluno refugiado dentro da sua escola que fala uma outra língua, o que vai ter que ser refeito para que ele possa acompanhar o conteúdo? Se ele tem outra cultura, se ele tem outras ideias, outros valores e outra língua. Então, eu vou precisar modificar tudo para que ele possa participar. Então, a gente precisa rever o que está sendo apresentado. Consegui te ajudar, Nobel? Não, professora, conseguiu sim. Assim, não é que a gente presta um serviço ruim, a gente presta um bom serviço, tanto que Sim. a mãe elogia, assim, mas assim, eu sempre com aquele coraçãozinho assim, pô, eu acho que A a gente gente sempre poderia quer mais. entregar mais, assim, porque tanto que o menino, ele saiu, esse menino, né, que eu acompanhei ele desde quando eu entrei na rede, ele saiu da escola e foi para a escola especial, porque a mãe viu que, poxa, talvez ele não conseguiria ficar numa escola de quinto ano, sexto ano, não ia conseguir ficar, e ela optou por colocar numa escola especial, né, que tem poucas ainda, mas existem. Mas, assim, é isso mesmo, é difícil, é complicadíssimo, porque tem que mudar tudo, repensar Tem. tudo, é muito difícil. Inclusive, a escola especial também precisa mudar. Sim, também acho. Tá? A escola especial também, assim, tipo, é uma opção da mãe. Os pais têm todo o direito, como a gente sempre indica a escola inclusiva, mas tem todo o direito, como se você quisesse botar numa escola bilíngue, né? Como se quisesse botar numa escola com outras propostas pedagógicas, a mãe tem o direito de botar numa escola especial, mas não temos que entender que não só a escola regular precisa se modificar, como a escola especial também precisa. Ok, Nobel? Posso passar para outra? Claro, com certeza, não vou tomar muito mais o tempo, não. Obrigado. Obrigada. Evelyn? Oi, boa noite. Vocês me escutam direitinho? Que aqui tem uns Escutado. cachorros assim que decidiram latir assim. Na hora que eu ia ligar o microfone, os cachorros decidiram latir. O que acontece? Eu também sou AE, né, igual o Nobel,
E eu percebo o que acontece. Eu procurei, quando a gente chega na rede, o nosso cargo ele é só de nível médio, né? Aí, quando a gente chega numa realidade que até então é desconhecida. A gente atua dentro da sala de aula e teoricamente, a gente executa o que o professor faz no PEI, né? Vai planejar para esse aluno, né? De forma individualizada. E no decorrer de ficar assim, passar anos e anos parecendo que está de mãos atadas, eu comecei a estudar todos os cursos que tem assim, eu procuro estar fazendo, para conhecer mais, até para não errar com o aluno. E desde o ano que eu entrei até esse ano, o nosso PPA lá da unidade que eu estou é Seja Feliz para Aprender sobre a Diversidade e a Inclusão. Eu lembro que no finalzinho do ano passado, quando a gente foi montar o PPA, junto com a coordenadora pedagógica, junto com a equipe toda, e eu falo assim, eu geralmente toda reunião eu falo que eu sou privilegiada, porque alguns colegas, né, de classe, algumas amigas da mesma categoria que eu, eles não têm muita voz na unidade, né? E graças a Deus lá eu tenho. Então a gente fez tipo uma estratégia, porque a coordenadora pedagógica ela percebeu que tinha meio que uma resistência de alguns professores em trabalhar a temática durante o ano. Acabava que ficava me limitada para o setembro, que era o dia aí, né? O dia da inclusão, e a gente só trabalhava todas as temáticas da educação inclusiva naquele período ali, que vinha as propostas da rede e tal. Aí montamos o PPA e todo mês um segmento, uma turma ficou responsável por criar um material adaptado, que eu fiquei assim, nossa, fiquei babando aqui por todos esses materiais adaptados, vou mostrar para elas, vou chegar amanhã já falando de tudo. E desde fevereiro, cada turma tem montado para a gente basicamente criar um armário especial, que a gente entende que a educação inclusiva, como a professora falou, né? A gente tem que estar preparado para receber o aluno, não necessariamente já trabalhar para o que temos. Aí a minha pergunta, resumindo, vocês acham, ou somente eu que percebo essa resistência, não sei se é medo, não sei se é... Não querendo falar assim, preguiça, não seria essa palavra correta, mas essa resistência mesmo do professor, de trabalhar, de pensar, de procurar, e assim, e lá a gente entra nessa barreira. Nós temos só, teoricamente, né, nosso cargo existe só o nível médio. Então, acontece certas coisas. Evelyn, como que faz isso? Evelyn, como que faz isso? Vamos pensar isso. Aí eu penso, aí esse ano eu adotei uma postura de que, se já está no planejamento, o professor tem que fazer, o professor tem que trabalhar, porque ele está lá para isso. Então, eu queria saber o que vocês acham como estratégia, se é realmente como trabalhar a educação inclusiva na unidade, fazendo com que o professor abra os olhos, que se ele não tem, que a gente pensou assim, da coordenadora pedagógica na unidade, ela fala muito isso, porque a gente começa a perceber a manobra do professor no começo do ano para ele saber se o aluno incluído caiu na turma dele ou não. Aí sim ele vai pensar como trabalhar com esse aluno. Mas se no meio do ano a gente tiver uma transferência emergencial, como que vai fazer? O professor vai falar que não está preparado, o professor vai se recusar a receber, ele não pode fazer isso. Então, como que assim, uma estratégia, sei lá, uma dica até, de como mostrar para eles que é importante, como está assim na mídia, assim, trabalhar muito a educação antirracista, mas como dar essa total importância também para a educação inclusiva, que às vezes a gente fica lá no pezinho do olhar do professor. Obrigada, Evelyn. Vou deixar a Marisa. E aí, lembrando que depois da Evelyn tem a Amanda, a gente encerra na Amanda. A Flávia vai responder umas perguntas do chat para a gente não avançar muito na hora, combinado? Como a professora N comentou, a gente precisa pensar em redes de apoio para atender esse estudante. Eu percebo muito a angústia dos AAEs, porque eles querem fazer pelo aluno, até buscam a formação, buscam conhecer, mas não tem braço, né? Porque não tem braço para mudar a realidade de uma escola. Eu penso que não é sozinho, sabe? Se você quer
Quer ir rápido, você vai sozinho, já diz o ditado africano, quer ir rápido, vai sozinho, quer ir longe, vai acompanhado. Para mudar essa realidade, é preciso um coletivo mudando, né? É claro que aí você pode ser mosca na sopa, eu brinco, pode ser mosca na sopa, né? Ou pode ser o bicho de goiaba. A mosca na sopa incomoda, o que acontece com a mosca na sopa? Querem espantar, tá? A mosca ali está incomodando, quer espantar, quer silenciar, quer afastar, né? E o bicho da goiaba, quando você vê, ela já mudou a goiaba toda por dentro, né? Então, vamos pensar nessa postura. Claro que a gente precisa ter o nosso posicionamento, que a gente precisa lembrar a coordenação da escola, do papel, do direito desse aluno, dos papéis dos agentes educativos, né? Então, os diferentes agentes educativos, que não é só você que está ali acompanhando, fazendo papel de mediação. Esse aluno é responsabilidade de toda uma escola. Mas primeiro você já começa a dar um passo, que você busca a formação, busca o conhecimento, você já muda, você já começa a ter uma nova postura, né? Você já está tendo um outro posicionamento diante do seu aluno, esse teu desconforto e buscar fazer. Isso já é algo que você está fazendo, porque às vezes a gente está sempre na angústia não estou fazendo o suficiente, o que eu tenho que fazer porque eu não estou fazendo, mas você está fazendo, você está buscando a sua formação, você leva ideias, né? O curso vai trazer muita informação, já está trazendo muita informação, vocês têm muitos materiais para conhecer. Nesse curso, é claro que não vai ser numa palestra, porque a gente fica no afã de resolver as nossas questões, não é? Me segura que eu preciso. Eu brinco, né? Que é uma angústia, né? Me segura porque tem alguém ali que vai responder. A gente é assim com tudo na vida, né? Me segura que tem alguém ali que pode responder a minha dúvida, alguém que pode trazer uma ideia. Mas não é essa realidade escolar, dessa escola velha, porque é uma escola do século XIX, não é? E a gente está querendo não, precisa acontecer um processo, está acontecendo um processo que é diferente daquela educação tradicional lá do século XIX, só que a escola ela é a mesma escola, né? E a gente está numa escola velha propondo um trabalho que é diferente. E isso não se muda de uma hora para outra, né? É com o trabalho de bicho de goiaba, aos pouquinhos. Marisa, muito obrigada. Inclusão, gente, não é uma coisa nova, não começou ontem, tá? Há anos. E olha que eu não estou nessa caminhada há tanto tempo assim, não. E há anos eu ouço falar que os professores não estão preparados. E assim, se a gente não começar a mudar a nossa atitude hoje, a gente não vai continuar aqui para frente, daqui a 10 anos, falando a mesma coisa. Imagina se os médicos falassem isso na época que surgiu a Covid. E o cenário ia ser muito pior. Ia falar, não estou preparado, não estudei para isso, não existia coronavírus, não existia Covid, então deixa todo mundo morrer. Eu vou me preparar quando eu estiver apto, quando eu estiver pronto, quando eu souber sobre o que é isso, como tratar, eu venho e trato as pessoas. Olha o que teria acontecido. Eles não puderam se dar esse luxo. Eles foram para lá, para frente, e tiveram que tratar com ensaio e erro, com pesquisas, estudando, e tiveram que ir. Mas a gente ainda se dá o luxo de dizer que eu não estou preparado. Se surge uma nova situação, uma nova lei, os advogados têm que correr atrás e têm que estudar. Se acontece alguma coisa nova na história, os professores de história têm que se atualizar. Mas na parte didática e metodológica, a gente ainda se dá o luxo de dizer que não está preparado. Então, a gente tem que correr atrás do prejuízo. Não dá mais para dizer isso. Amanda, por favor. Boa noite. Alô? Conseguiram me escutar? Estamos te escutando perfeitamente. Tá ótimo. Boa noite a todos. Eu sou professora de um município na Baixada Fluminense, né? Desde 2018 eu atuo no Centro Educacional de Atendimento Especializado desse município.
Desde a pandemia, do período pandêmico, que também teve mudanças de gestão, esse centro passa por uma reformulação. E aí hoje eu quero colocar para vocês uma urgência que eu tenho e pedir para que vocês façam reflexão acerca da ação hoje do meu trabalho. Enquanto professores, né, e profissionais da educação, a gente sempre quer dar o nosso melhor, né, e tem as urgências de nunca dar conta do trabalho. Atualmente, por conta dessa reformulação, os alunos ainda não voltaram. Ano passado eu fiz o atendimento à distância ainda, pelo município não ter um protocolo, né, da vigilância sanitária, então o atendimento foi feito de forma remota. E esse ano, esse mesmo centro, por questões políticas, ainda não está apto para receber esses alunos, está passando por obra. Então, o que fizeram? Uma das ações, né, das nossas funções, hoje, é estar produzindo material no Drive para os professores da rede, de atividade para os alunos público-alvo da educação especial. E aí coloco minha urgência para vocês. Apesar da especialização, né, das especializações que eu já tenho na área, o curso tem, nossa, me ajudado bastante nessas reflexões, porque hoje eu não tenho um espaço de diálogo para estar conversando, então, assim, nas leituras, as abordagens têm me ajudado nisso e reafirmado que eu já acredito no meu interior, que como eu vou pensar atividades e, assim, pensando num público vasto, com cada aluno, com suas especificidades. Por exemplo, um aluno autista, ele não é só um aluno autismo, ele pode ser o Guilherme, que ele tem os gostos, as necessidades, as especificidades, e como eu vou pensar isso de uma forma tão coletiva, tão ampla, que nem sendo público-alvo da educação especial, isso seria justo, já que eu preciso, uma dos preditores desse processo é eu conhecer esse alunado. Então, assim, diante desse panorama que vem sendo o meu trabalho. E aí, eu conversando com amigas da rede, porque eles até dividiram por faixa etária, eu estou com a parte da estimulação infantil, então, assim, conversando com professoras da rede, também faz visita à escola, e eu tento, nesse panorama, pensar atividades que contribuam, pensando nas habilidades que podem ser desenvolvidas, mas nada muito específico, né? Porque eu não conheço esses alunos, ainda não conheço, né? Porque a expectativa é que comece esse atendimento agora no final de maio, num projeto de itinerância. Mas é dentro disso que eu estou construindo o meu trabalho. E aí, queria saber de vocês a opinião e de que maneira eu posso fortalecer e estar ajudando esses professores. Por exemplo, o material que eu produzo, que é no Drive, que tem muitas atividades concretas, enfim, sempre falando da importância, por exemplo, uma atividade de pareamento, estou ali explicando ao professor a importância dessa habilidade, mas não especificando o... E aí, gostaria de saber de vocês, a partir da minha fala, não sei se ficou claro, como eu poderia estar ajudando de fato, né? Porque às vezes eu fico, caraca, será que isso está sendo funcional? Ou só estou aqui, meu tempo está passando, e porque eu também estou tendo a oportunidade de ter esse contato. Está oscilando o som, Amanda, para vocês também, gente? Você quer responder, Maria? Fechou. Ela que fecha e abre o microfone, por isso que está oscilando. Desculpa. Não, é porque estava ligando. Minha mãe insistentemente ligando e eu estou recusando. Desculpa, gente. Sem problema, sem problema. Eu acho que deu para entender, né? Deu para entender, sim. E o material ele pode ser um norteador para o professor, assim como as ideias que eu trouxe aqui. Né? A gente não pode querer produzir e acabar com essa ideia de buscar essa cartilha que a gente vai só executar, abdicar desse papel de executor curricular, não é? É de gestor. Nós temos que ser gestores do currículo e não executor de uma prática isolada dessa realidade. Então, tudo bem um material ele ser norteador. Agora, não pode querer produzir ou pensar em encontrar o vade-mecum da inclusão. Né? O pessoal do direito tem lá o seu vade-mecum, que
anda lá com o seu para procurar a legislação, para estudar, para fazer as avaliações e para estudar os casos e que precisa estudar, pautado naquela legislação. Gente, não vai ter. A gente tem que esquecer essa ideia de que vai ter um livro bem grosso que a gente vai encontrar. Olha, com autismo se trabalha assim. Quando for síndrome de Down, você trabalha assim. Quando for tal síndrome... Não é isso. A gente está falando de sujeitos, não é? Então, tudo precisa ser estruturado a partir das demandas específicas de aprendizagem que ele apresentar. Mas o material ele pode ser um norteador. Agora, é interessante o que você está colocando, da importância desse conceito que está sendo trabalhado. Não é só um modelo a ser reproduzido, um modelo de recurso, porque esse recurso vai acabar sendo utilizado com fim em si mesmo, e não como instrumento para promover o desenvolvimento social e acadêmico desse aluno. Amanda, uma ideia também, complementando aqui a Marisa, é que você faça o PEI desse aluno, e nesse PEI ter esses materiais, né, que vão ser utilizados. Então, assim, esse aluno é novo na escola? Não é novo? Se não é novo, qual é o histórico desse aluno? Mesmo que você não conheça esse aluno, você pode começar a pesquisar sobre esse aluno nas outras escolas que ele foi. Como é que foi o desenvolvimento dele? Como é que ele se apresentava na escola, já para ir construindo um histórico, uma anamnésia para já ir pensando nesse PEI. Ele é novo na escola, será que a gente não pode entrar em contato com a família e já ir fazendo algumas conversas, nem que seja por telefone, para você já adiantar o seu serviço, para quando esse aluno entrar na escola, você já ter um prévio conhecimento desse aluno, para junto com o professor, eu acho que você já é, se eu não me engano, se eu não perdi isso, né? Não, sou professora. Sou professora, Sou professora né? Então, 2. junto com o professor do AE, já ir conversando para ir montando esse PEI coletivo, entendeu? Porque ele é feito com você, junto com o professor de AE, junto com outros professores, e aí esse documento do PEI. Vê com a sua professora de AE qual é o modelo que o seu município usa, o que é preciso, e aí vocês já vão conversando para fazer essa procura prévia antes dele entrar na escola, porque depois que ele entra na escola, se você for iniciar isso, é um processo que leva um pouco mais de tempo. Tá ok, obrigada, tá, gente? Obrigada a Para você. complementar essa pergunta, essa fala também, existe uma estratégia que às vezes é muito ignorada por nós, professores, pela equipe, que é ouvir do próprio aluno também, né? Eu acho que o feedback do aluno em relação a tudo que a gente faz para ele é a maior avaliação que a gente pode ter se aquilo está dando certo ou não. E às vezes a gente acha que esse aluno, ou porque ele é pequeno, ou porque ele não verbaliza, ou sei lá, por qualquer outro motivo, que ele não é capaz de dar um feedback para ele, para a gente. E isso não é verdade. Então, é algo que nós, né, precisamos muito na nossa prática laboral, é de ouvir o nosso aluno também. A Anne falou da anamnese, a anamnese é fundamental. Karen botou ali um comentário no chat, né, falando a respeito dessa dificuldade, porque cada sujeito é um, como a própria Marisa falou, né, como outras pessoas aqui falaram, então a gente já entra nesse aspecto. Então, a anamnese ela é fundamental, né? Esse trabalho colaborativo, de conversar com as pessoas, de colaborar, de criar junto, é uma maneira também muito assertiva, né? Aí a gente aplica, e depois que a gente aplica, a gente mesmo avalia no nosso achismo. Eu acho que deu certo ou não deu certo, mas a gente às vezes não. Na maioria das vezes não para ouvir aquele sujeito que participou da atividade, né? Então aprendam também a aprender com essas crianças, com esses adolescentes, porque eles nos ensinam muito, né? Eu faço muita adaptação de material para o ensino superior. E toda vez eu peço a eles um feedback, né? E aí eu vejo o que tem que melhorar, o que está funcionando, o que não está. Então, essa fala deles para a gente, ela é fundamental. E mesmo assim,
a gente não tem uma avaliação completa, porque quando formos aplicar novamente, estaremos aplicando com outras pessoas. E aí, com essa outra pessoa, ela pode ter um novo olhar, pode dar certo com ela, pode dar errado, né? Então, isso é muito importante nesse processo, viu? Aprendam sempre a ouvir, né, dos nossos alunos. Vamos aprender sempre a ouvir dos nossos alunos, tá? Olha, gente, é bom demais conversar, não é? Já são 8h33, não parece que a gente está esse tempo inteiro aqui, né? E a gente ficaria mais tempo, porque são perguntas e comentários, né, que surgem. O chat é uma ferramenta maravilhosa aqui, porque enquanto a gente está falando, tem comentários escritos aqui que são muito pertinentes e muito esclarecedores também, né? Eu acho que deu para acompanhar, né, os comentários que colocaram ali. Eu queria só destacar 2 perguntas, se eu não estou enganada, aqui, que foram colocadas no chat. Foram várias perguntas, muitas já foram contempladas, né, com perguntas com as pessoas que abriram o microfone, ou até mesmo com respostas que acabaram abraçando outras dúvidas que foram elencadas, mas colocaram logo no início da palestra. Eu acho que já é uma pergunta respondida, mas eu aprendi que a gente tem que falar o óbvio também, né? O óbvio tem que ser sempre dito. Então, perguntaram assim, se os recursos pedagógicos são considerados tecnologia assistiva, né? Eu acho que já ficou claro que são sim, né? Esses recursos, recursos que a escola tem, recursos que nós elaboramos, então são considerados tecnologias, né? Marisa mostrou para a gente várias delas, eu tenho certeza que elas vão para a prática aí do dia a dia de vocês, né? Uma outra pergunta que colocaram foi se a gente observa um crescimento em relação à formação de professores, né? Porque a gente ouve o tempo inteiro, não estamos preparados, não sei, né? E isso vai continuar acontecendo pelo fato da especificidade do sujeito. A gente nunca vai estar preparado 100% para trabalhar com essa educação inclusiva, porque cada sujeito é único, né? Mas a bagagem que a gente vai conquistando ao longo da nossa trajetória, ela vai fazer toda a diferença nas nossas atitudes e no nosso trabalho, né? E aí eu quero dizer que sim, né? A gente tem várias pesquisas que mostram que os profissionais de educação estão cada vez mais buscando cursos, formações em relação à educação especial e inclusiva, tá? Agora, é lógico que a demanda é maior do que o que é oferecido, né? O nosso curso é um exemplo. Esse ano nós tivemos mais de 6.000 inscrições para 800 vagas, né? Então, quantas pessoas ficaram de fora? Quantas pessoas tentam desde a primeira versão do nosso curso e não conseguem, né? Então, a gente tem bastante não, mas a gente tem sim cursos que são sempre oferecidos, a gente tem sempre uma procura, né, grande, mas ainda assim não dá conta, né, dessa formação, porque é uma formação que todos os profissionais de educação precisam para o seu dia a dia, para a sua atuação, tá? E, por fim, alguém colocou também uma pergunta sobre a sala de recursos, né? É a mesma coisa do curso. Nós não temos uma quantidade de sala de recursos para atender as pessoas que precisam dela, né? Então, assim, a gente tem muito mais estudantes com deficiência ou com necessidade específica de aprendizagem do que o suporte, do que a sala de recursos, do que outras estratégias para atender esses alunos. Então, é complicado, mas é um processo. Eu acho que a gente está no caminho certo, a gente tem muitas conquistas, apesar de olhar assim, qual é o ideal, que é a inclusão, e perceber o quão distante nós estamos, mas a gente precisa olhar todas essas conquistas que já fazem parte da educação da sociedade como um todo. E continuar, né? Se a gente não acreditar, se a gente não estava fazendo esse curso, não estava oferecendo, vocês não estavam fazendo,
esse é o nosso caminho. E contaminar, né? Eu gostei do bichinho da goiaba. Nunca mais eu vou olhar torto para um bichinho da goiaba, Marisa. E olha que eu adoro goiaba. Eu olhava o bichinho da goiaba e falava, poxa, o que você está fazendo aqui, né? Então, é isso, a gente precisa, junto com o nosso encantamento, com o nosso profissionalismo, contaminar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, quando eles veem que está dando certo, que está funcionando, a gente acaba atraindo parceiros para esse nosso trabalho. A gente acaba contribuindo para esse trabalho colaborativo que é tão importante dentro da educação inclusiva, tá bom? Eu quero agradecer os elogios do chat também, elogios que fizeram ao curso, elogios que fizeram a Marisa, viu, Marisa? A palestra, muitos elogios, dizendo que foi maravilhoso, né? E dizer que a gente faz tudo, prepara tudo com muito carinho para vocês, porque a gente entende a importância, né, desse bate-papo, desses conteúdos, dessas informações para as nossas escolas, para a gente, enfim, para os alunos, né? Quero fazer duas propagandas, né? Uma do Laboratório de Inclusão e Diversidade no Instagram, está do lado do meu nome, @lidiversidade. Então, por favor, quem tiver Instagram, tiver interesse, a gente divulga palestras, cursinhos, informações a respeito da educação especial inclusiva, e divulgar também o Café Inclusivo, @Café Inclusivo, que é do grupo de estudos da professora Anne Redig, né, que também tem muito conteúdo que contribui bastante para essa nossa área, tá bom? Nós também adoramos, sempre é muito bom, né? E para quem perdeu, né, e entrar em contato, acalma o coração. Primeiro, não faz um terror psicológico, assim, fala, perdeu, foi maravilhoso, né? Mas a gente vai disponibilizar a gravação lá na sala de aula, tá? Ainda essa semana, deixa o vídeo chegar e aí a gente vai colocar na sala de aula. Até sexta-feira, eu acredito que esteja disponível, tá? Para que vocês assistam novamente, ou, né, as pessoas que não puderam estar conosco possam participar desse momento rico, tá bom? Marisa, mais uma vez, você, como sempre, maravilhosa, muito obrigada. A Anne também pela parceria aqui. Um beijo grande para todo mundo, viu? E obrigada aí pela participação de vocês. Obrigada. Um abraço. Gostei muito, adorei estar aqui trocando ideias sobre educação inclusiva. Obrigada a presença de todos, gente. A pessoa que perdeu, perdeu mesmo, porque perdeu essa interação, só vai poder assistir, Flávia. Um grande beijo a todos, fiquem bem, gente.